Mateus capítulo 6, versículos de 11 a 13. Mateus 6, de 11 a 13. Vamos meditar nesse trecho hoje. A terceira parte do que seria a conduta, que nós estamos estudando aqui, do cidadão do reino, do discípulo de Cristo, que é a prática da oração. Essa é a terceira parte, Então nós lemos assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, como já foi orado aqui, Deus, pelo nosso irmão, que a Tua palavra venha falar, que seja o Senhor, Deus, falando aos nossos corações, dentro dessa porção da Tua palavra que o Senhor quer nos ensinar. No nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Então, irmãos, na semana passada a gente trabalhou ali a oração dominical, a oração do Pai Nosso, como nós encontramos aí desde o versículo 9, quando Cristo fala: portanto, vós orareis assim. Então, Cristo ele vai ensinar como deve ser a oração, e nós já falamos isso na parte 1, E na parte 2 nós iniciamos o modelo da oração. O modelo do Pai Nosso é um modelo de oração que Deus deseja que possamos orar, com os assuntos que estão aqui dentro da oração do Pai Nosso. São esses assuntos que precisamos utilizar ou como base em nossas orações diárias. E na semana passada nós vimos que a oração do Pai Nosso se divide em 6 pedidos, em 6 petições a Deus, em 6 temas gerais ou assuntos que são trabalhados nessa oração. E nós vimos os 3 primeiros, que se referem exclusivamente para a pessoa de Deus, o louvor à pessoa de Deus, a relação entre nós e Deus, entre nós e Deus, no sentido de exaltação, de engrandecimento ao nome de Deus, Nós falamos que o primeiro seria reconhecer, quem é, versículo 9, quem é aquele a quem nós estamos orando. Depois, reconhecer, ou melhor, esperar, ou expectar pela vinda desse nosso Senhor, no versículo 10, quando ele fala: venha o teu reino, o reino de Deus. E depois a questão de nos submeter à vontade de Deus, porque ele fala: faça-se a tua vontade. E as 3 últimas que nós vamos tratar hoje apontam para as necessidades humanas. Então, o início da oração, do modelo de oração, é que Deus quer que nós oremos direcionado a Ele, E depois que nós possamos, então, assim, orar direcionado às nossas necessidades dessa vida, Então, se a gente pudesse, de forma rápida, sair daqui com alguma coisa, espero que você consiga sair com mais coisas, mas com alguma coisa assim mais rápida, seria isso. Deus quer que nós primeiro oremos a Ele, a pessoa dEle, reconhecendo quem Ele é, a grandeza dEle, e depois os assuntos que circundam essa nossa vida. Observe que dos versículos 9 até o versículo 10, nós vamos ver muito teu, a segunda pessoa do singular, Aqui está no pronome possessivo, É a posse, meu, teu, seu. Então ele fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então ele está falando com relação a Deus, se dirigindo a Deus. Mas note que dos versículos 11 e 13, o pronome muda, vai ser a primeira pessoa do plural, nós, O nosso pão de cada dia, Assim como nós temos perdoado, Então ele vai livra-nos do mal, Está falando da nossa vida aqui, dos aspectos humanos. Jameson, um teólogo, ele vai fazer uma observação interessante a respeito da oração entregue pelo Senhor. As 3 primeiras petições ocorrem numa escala decrescente. Deus fala de si para o seu reino, E depois o cumprimento da sua vontade.
E as 3 últimas restantes que nós vamos ver aqui tem uma ordem ascendente. Primeiro fala das necessidades corporais ou físicas e depois para as necessidades espirituais, né? Não quer dizer que, primeiro, pastor, eu tenho que orar então pelas coisas físicas, depois pelas espirituais. Não, isso aqui é um modelo, irmãos. Não é uma coisa, não é uma cartilha de que, olha, siga a risca isso daqui, né? Mas Cristo só quer trazer exatamente um modelo de como deve, do conteúdo que deve estar em nossa oração. Então, alguns crentes, irmãos, têm o costume de orar demais sobre as suas necessidades pessoais, não é? Então, às vezes quando a gente vai iniciar uma oração, Senhor, o Senhor sabe como é que está a situação de fulano, de ciclano, a minha vida, meu trabalho, meu emprego, minha família, e a gente vai falando só da gente, né? E não pode ser assim. E outros tendem a orar pelas coisas espirituais, então sobem parece que estão nas nuvens quando oram, né? E parece que nunca desce à terra para poder falar das coisas que estão por aqui acontecendo. A questão, irmãos, é que, claro, o Senhor, Ele quer que nós oremos com equilíbrio, tá? A oração, ela precisa ser um equilíbrio. A oração é uma disciplina espiritual, né? Então eu preciso não só me disciplinar em saber como orar, no sentido, né, de falar com Deus, mas também essa oração ela deve estar ali equilibrada, né? Não é somente orar a Deus, mas orar a Deus colocando os motivos corretos e os motivos próprios, né, de uma oração que o Senhor quer. Precisamos então colocar todas as coisas de forma igual dentro de uma oração. Claro que exalte o nome de Deus, ore para realmente, né, a sua oração subir como um incenso agradável a Deus, né? Solte tudo que está no seu coração e diga a Deus, mas também, né, desça a terra, né, e ore também pelas coisas que estão aqui, falando claramente, Senhor, é aquilo, né, aquela situação, né? Às vezes a gente ora assim, olha pela minha vida espiritual, mas é tanta coisa na vida espiritual, né? Tanta coisa, não estou dizendo que, né, a gente orou aqui sobre a nossa vida espiritual hoje, mas às vezes é muita coisa a vida espiritual. Mas se você pudesse pontuar, não, pastor, esse problema aqui, ó, o meu problema muitas vezes é a ira, o meu problema muitas vezes é a impaciência, né? É a desconfiança, é a falta de confiança em Deus. Então pontue os problemas, né? Então desça a terra também, né? E pontue as coisas diante de Deus. É isso que Ele está querendo nos dizer. Consideremos a oração, aliás, nós consideramos a oração então como uma conversa com Deus, não é? Não é uma conversa com Deus, e essa conversa com Deus é semelhante à conversa que nós temos entre nós. Claro que com Deus é muito maior, né, a coisa, mas é uma analogia que eu estou fazendo aqui. E pense que o marido só conversasse com a esposa, ou a esposa com o marido sobre assuntos do lar, sobre as coisas domésticas, né, sobre assuntos relacionados aos serviços domésticos, como por exemplo, o marido vai falar com a esposa, o que tem para comer, né? Ou lavou aquela camisa que eu gosto, ou limpou o quarto. E a mulher dissesse ao marido, né, já pagou as contas? Quero R$50. Vou levar o lixo, você já levou o lixo para a rua? Né? Imagine se as conversas do nosso lar só girassem isso, né? Ia ser uma coisa estranha, né? Não dá nenhum eu te amo, né? Um bom dia, não fala, né? Não se interessa pela vida espiritual, pelo interior da vida do outro. Então isso aqui, claro, é um problema no lar, né? Problema no casamento, mas também com relação a Deus a gente incorre nesse mesmo esquema. A gente só vai falando com Deus, Senhor, ó, preciso disso, viu? Preciso daquilo outro, e a gente vai entrando nessa esfera de uma oração como se fosse Deus, né? Como eu até mencionei na semana passada, como se Deus fosse um atendente do McDonald's, né? Eu chego lá, ó, eu preciso disso, e aí você já vira a esquina ali, já na outra portinha ali já sai o pedido. É como se Deus fosse um agente do McDonald's, mas não é. A oração é um relacionamento. Como aponta Barclay, né? As 3 breves petições nos ensinam a colocar o presente, o passado e o futuro. Você pode observar nos versículos 11, 12 e 13 exatamente isso. Note, o pão nosso de cada dia dá-nos. Hoje é o que? Presente, passado e futuro. No versículo 13 ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado os devedores. Isso é futuro, é o presente, passado e futuro. Passado.
E no 3 ele fala: e não nos deixeis cair em tentação. Isso é o quê? Futuro, né? Então, Barclay ele vai complementar e vai dizer que esta oração cuidadosamente elaborada não é apenas uma oração que coloca toda a vida na presença de Deus, é uma oração que traz Deus para todas as áreas de nossa vida em todos os tempos, né? Muitas vezes a gente pensa que a oração não vou colocar minha vida diante de Deus, né? A oração é isso. Não, é mais que isso. É você trazer Deus para a sua vida em todas as situações e em todos os tempos, presente, passado e futuro. É isso que é a oração. E diante disso, irmãos, então a gente vai perceber aqui as 3 últimas petições que o Senhor deseja, ou 3 últimos pedidos que o Senhor deseja que façamos. Primeiro, petições de ordem física, né? Ou petições físicas. Note, quando ele fala assim, versículo 11: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Barclay ele vai dizer que a primeira petição aqui pede pão, pedindo assim o que é necessário para a manutenção da vida e assim fazendo as necessidades do presente, ou trazendo as necessidades do presente ao trono de Deus. E é interessante essa palavra pão, né? Que até hoje a gente utiliza a palavra pão como se referisse a todas as coisas físicas, aos bens, né, dessa vida, né? O meu pão, né? Eu trabalhei pelo meu pão, né? As pessoas gritam assim, né? E aí, foi suado, né? Quando é incrível, né? A pessoa fala assim, né? Quando aquele que não tem nada diz assim: não tenho nada, né? Aí quando alguém rouba, eu perdi tudo, né? Então nunca, né? E a expressão pão, geralmente ela é utilizada para isso, né? Para designar as palavras básicas da vida. O pão nos tempos bíblicos, ou nos termos também bíblicos, tem esse sentido metafórico de todas as coisas físicas, todas as necessidades físicas. Se você vai lá para Provérbios capítulo 30, versículo 8, você vai ver que ali o escritor de Provérbios vai dizer: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis a pobreza nem a riqueza. E ele fala: dá-me o pão que me for necessário. Então aqui o pão, ele está associado a esse equilíbrio da vida, uma vida nem tão rica para que se afaste de Deus, nem tão pobre para não ser ingrato a Deus, né? E ele fala do pão como se representasse a conjuntura dos bens de uma vida equilibrada, e que não é tão extravagante, mas também não tão miserável, né? 2 Tessalonicenses 3:12 vai dizer também a mesma coisa. Paulo vai dizer: a elas porém determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão, ou seja, que trabalhando tenham o seu próprio sustento, né? Então o comer representa aqui o ganho, né? O ganho pelo trabalho. Também, irmãos, nós podemos notar que essa expressão pão nosso de cada dia, ela se refere às necessidades da vida, mas não aos luxos da vida. Pão nosso de cada dia, pão nosso de cada dia, né? E aqui, irmãos, é uma coisa bem interessante, é que essa oração aqui que o Senhor nos ensina não é uma oração pelos nossos desejos, mas é pelas nossas necessidades, né? E eu não quero dizer com isso, claro, que Deus ele não vai conceder desejos, que se Deus, né, se você desejar alguma coisa que talvez não é uma necessidade, que Deus não vai te conceder. Não é isso. Até porque a palavra de Deus fala em Salmo 37, versículo 5: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não temos nenhum problema com isso. Mas a questão, irmãos, é que o que nos foi prometido é o pão, né? É o pão diário. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 4:12, ele sabia viver com o que era necessário, mas sabia também não ter, né? Ele sabia viver com mais do que o necessário, mas também sabia não ter o que era algo de luxo. Ele fala: tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto a fartura como a fome, assim como a abundância como a escassez, né?
Então a gente tem que lembrar que Deus nos promete o necessário. O a mais, né? O desejo é um privilégio de Deus, né? É um privilégio de Deus. Mas a questão, irmãos, é que frequentemente, por não termos a visão do todo, tendemos a enxergar as necessidades e os desejos do nosso coração da forma diferente, como o nosso Deus enxerga. E muitas vezes nós estamos pedindo coisas que Deus nunca vai responder da forma como a gente quer, né? Ele está dizendo não, ele vai dizer o não, mas puxa, mas isso é uma necessidade, Deus. Mas para Deus não é, né? E na verdade, irmãos, nem sempre as necessidades e os desejos, da maneira como eu enxergo, concorrerão para algo bom na minha vida, né? Com certeza você já deve ter passado por isso. Você estava pedindo por alguma coisa, orando por alguma coisa, e Deus respondeu não. E aí você talvez ficou frustrado, chateado, e lá na frente, o que aconteceu? Aconteceu uma outra situação, e você se lembrou que, olha, se acontecesse aquilo lá atrás que eu pedi, eu não estaria hoje aqui. Então, né? Então aquilo não era algo bom, Deus sabia o que ia acontecer. E Tiago 4, 2 e 3 vai nos enfatizar, às vezes, esse ponto, né? Muitas vezes é porque a gente pede por algo que talvez a gente acha que é bom, mas talvez a gente está pedindo por algo que seja algo de cobiça. E Tiago 4, 2, 3 vai nos dizer: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, né? Muitas vezes é assim que nascem os nossos desejos, né? É olhando o que o outro tem, e aí, não, mas eu desejo, eu quero também. E aí você vai. E aí ele continua dizendo: viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, irmãos, existem pedidos de oração que, se fossem concedidos, nos levariam para distante de Deus. Por isso que Deus não responde. E claro, Ele responde, mas responde ou não. E Deus, irmãos, e qual é a razão disso, né? Deus é mau? Não. A questão é que Deus está mais interessado em como o seu coração chegará à vida eterna do que em como o seu corpo desfrutará essa vida passageira. Essa é a razão. O interesse de Deus é o seu coração, que Ele está preparando para que você chegue à vida eterna, e não para que você tenha tudo aqui do bom e do melhor. Ele mesmo disse, olha, nas diversas parábolas, né? Hoje, né? A parábola daquele homem que queria armazenar quantidades e quantidades da sua agricultura em silos, né? Olha, eu vou construir silos maiores, vou construir celeiros, vou construir isso. E aí, o que naquela parábola é dito? Louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Então note que a visão de Deus é inversa à visão do mundo. Enquanto o mundo pensa, não é aqui, desfruta aqui, né? O carpe diem, né? Aproveite as oportunidades, viva o que você precisa viver. E não estou dizendo, claro, não fique enclausulado em casa só orando, e não é isso também. Claro, a gente pode desfrutar da vida aqui, mas a questão é que o nosso coração, o desejo da nossa vida, o alvo da nossa vida, o objetivo da nossa vida não estão nas coisas daqui. Muitas vezes somos mais tentados, né, pelo que nós estamos vendo, do que pelas coisas eternas. Por isso que o Senhor nos chama, olha, calma, né? Por isso que Ele está mais interessado no nosso coração, porque um coração forte, solidificado nele, vai ser um coração que vai saber aproveitar as coisas aqui para a honra e glória dele, não para si, não como o Tiago fala, para esbanjar em nossos próprios deleites, né? O Constable, por fim, ele vai dizer assim, a frase, né? Dá-nos hoje, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Repete aí, dá-nos hoje, dá-nos hoje. E aqui o pedido do Senhor para o Senhor fala que o Senhor promete suprir as nossas necessidades no presente, sem nos preocuparmos com as necessidades futuras. Por quê? Porque amanhã, o que eu vou ter que fazer? Orar pelo pão. Exatamente. Todo dia eu vou orar pelo pão de hoje, eu vou agradecer pelo pão de hoje, né? É exatamente isso que o Senhor nos pede.
Constable ele vai dizer que vivemos apenas um dia de cada vez, e cada dia dependemos de Deus para nos sustentar. Isso nos mantém no relacionamento íntimo com Deus. É isso que o Senhor quer. Imagine isso: o Senhor me dá riqueza, né? O gênio da lâmpada, né? Esfreguei ali, ó, saiu, quero riqueza pro resto da vida. Aí vai, pronto. Aí adeus o gênio da lâmpada, joga o gênio da lâmpada fora, né? Se Deus agisse isso com a gente, certamente, irmão, nós faríamos isso. Deus já me deu o que eu quero, então já vou curtir a vida. Mas não, Deus faz isso porque Ele sabe o nosso coração. E novamente Ele está nos preparando. Estaremos com Ele eternamente. Eternamente vamos depender de Deus. Então Ele está usando essa vida para que a gente aprenda o que na eternidade nós vamos viver, eternamente dependente dEle, né? Foi assim no maná. Lembra de Êxodo? Lá em Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia. Não foi assim? Né? O Senhor, vai chegar o maná todo dia, fica tranquilo que vai aparecer o maná. E o povo ia lá e colhia o maná todo dia. A mesma coisa com a gente, né? Talvez essa parte aqui do versículo 11 se refere a Êxodo 16:4, a mesma coisa, né? Cristo trazendo, todo dia vai ter o maná, né? E o maná não é enjoativo, é bom, né? O maná nos ensina muita coisa também. Mas só tem isso, né? Hoje, né? Mas é isso, é o pão de cada dia. Já é o suficiente. Você está vivo, enquanto milhões aí nem têm o que comer, né? A gente sabe disso. Então, irmãos, orar para Deus suprir as necessidades não nos livra da responsabilidade também de trabalhar, visto que Ele nos dá o trabalho como meio de desfrutar do pão, né? E, novamente, Israel tinha que fazer isso. Deus não deu maná? Deu maná. Mas o que o versículo lá de Êxodo 16:4 fala? Colherás. Eles tinham que ainda ir lá colher. É assim: Deus, aqui põe o maná na minha boca agora aqui, né? Tá aqui assim, abri, hoje eu estou com fome, abri mais a boca ainda, né? E aí caía do céu assim, na boca dele. Não, era o que? Eles tinham que ir lá, né? Eles tinham que colher. Então Deus deu, e eles tinham que colher. Isso é o que fala, irmão, exatamente em Salmo 127:2. Vamos, acho que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham que a edificam. E ele continua: inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. E aí, olha o finalzinho que ele fala: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, antes mesmo de você trabalhar, Deus já providenciou o pão. Você crê nisso? Eu creio nisso. Antes mesmo de você trabalhar, Deus já providenciou o pão daquele dia, né? Então, irmãos, no fim das contas, tudo vem de Deus, seu trabalho, o pão, tudo, né? Nessa harmonia da vida. Isso nos lembra que a nossa total dependência de Deus, né? Nos lembra da nossa total dependência de Deus, especialmente no mundo em que nós estamos vivendo, que glorifica a autossuficiência, né? Quanto mais as pessoas têm, mais elas se sentem que são poderosas, né? E que não precisam de nada, nem de ninguém. Então Deus nos ensina, não vai por esse caminho não, né? Não é assim não. Você pode ver, a maioria dessas pessoas que são famosas, ricas, cheias do dinheiro, você só vê as fotos lá no Facebook, no Instagram, né? Todo mundo alegre, sorrindo, né? Num dia de sol feliz. Mas depois que apaga aquela câmera, né? Eles estão num abismo profundo, totalmente enegrecidos pelo pecado, né? Frustrados. Por quê? Porque tem algo que não encaixa. Mas eu tenho tanto dinheiro, mas parece que tem um vácuo enorme, né? Parece que tem uma escuridão enorme na minha vida, porque elas não conhecem a verdadeira riqueza, né? Que a gente conhece. Então, irmãos, agradeça o pão diário, né? Agradeça o pão diário, porque nós temos a maior riqueza de todas, que não se compara com nada nessa vida, que é Jesus Cristo,
né? Então agradeça. No fim das contas, o nosso banquete, né? Você quer desfrutar de um banquete? Aguarda mais um pouco. No céu, a gente vai ter um banquete maravilhoso lá com o Senhor, que não se compara a qualquer outro banquete de buffet deste mundo, né? Mas ore pelo pão de cada dia. Segunda petição que o Senhor nos pede aqui é o perdão dos nossos pecados. Versículo 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nos tem perdoado aos nossos devedores, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aqui é uma oração bem interessante, né? Imagine você orar a Deus assim, né? Senhor, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado o meu irmão. E aí? Será que eu posso dizer isso? Mas aqui, irmãos, é exatamente isso. O Cristo, ele não faz nada, né? Sem ter uma razão, sem ter um sentido. Porque é isso que Cristo quer ensinar. Aqui é um versículo que ensina duas coisas: que Deus nos concede perdão, e como a gente quer, né? Mas que também nós precisamos o quê? Fazer como o próprio Cristo, o próprio Deus, perdoar também aqueles que estão ao nosso redor. A palavra aqui, né, claro, dívida, né, é bem genérica, é a palavra opheilema, que significa algo legalmente devido, né, uma dívida, ou também uma falha, né, que vem do verbo que estar obrigado a alguma coisa, estar obrigado a alguma coisa, ou também pode ser usada na forma como nós estamos usando aqui, de uma ofensa ou de um pecado, né, também. Calvino diz que ele chama os pecados de dívidas porque devemos penalidades por eles e não poderíamos de forma alguma satisfazer as penalidades a menos que fôssemos libertos por seu perdão. E a gente sabe que a gente não pagou essas dívidas, né? Se o próprio Senhor fala que temos que orar para perdoar as nossas dívidas, perdão é pagamento? Não. Perdão é perdão. Eu te devo, mas você me perdoa? Eu não vou te pagar, mas você, né, corta, esquece isso daí, né? Por quê? Porque a gente sabe que o perdão, o pagamento veio de Cristo. O perdão é um ato de misericórdia, né? E o pagamento foi um ato de justiça. Então Cristo recebeu a justiça e nós recebemos a misericórdia. Então até na oração a gente entende isso que Cristo está nos dizendo, né? Perdoa-nos. Ele não fala assim: olha, Senhor, nos ajude a pagar essa dívida, mas perdoa-nos essas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Sabemos que o pagamento da dívida foi através de Jesus Cristo, né? Mas a sequência diz, né? Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E esta frase não significa que devemos ganhar o perdão de Deus, claro, como eu falei, perdoando outras pessoas, mas que quando perdoamos os outros, demonstramos a nossa necessidade de perdão para as nossas vidas também. Constable, ele vai dizer que a pessoa que não perdoa as ofensas de outras não avalia verdadeiramente o quanto ela precisa do perdão de Deus, né? E uma vez que nossos olhos então foram abertos para ver a enormidade da nossa ofensa contra Deus, as injúrias que os outros nos fizeram parecer, em comparação exatamente em comparação extremamente insignificante, se por outro lado temos uma visão exagerada das ofensas dos outros, isso prova que estamos minimizando as nossas próprias ofensas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você não enxerga o perdão de Deus como aquilo que é a maior coisa que aconteceu na sua vida, diante da natureza do seu pecado e para onde você iria, se você não tem essa visão, então você não vai conseguir perdoar com facilidade as menores coisas, e você não vai estar cumprindo exatamente o que ele está falando, né? Porque se eu estou perdoando alguém que fez algo contra mim, é porque também eu desejo que essa pessoa também faça isso na minha vida, né? Como o próprio Cristo fez. E esse entendimento fica muito claro nos versículos 14 e 15, né? São os versículos que eu não li, mas porque exatamente eu queria encaixar, porque eles estão ligados ao versículo 12. Quando você lê assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas,
tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então a questão não é assim, se eu dei o perdão aqui, então eu ganhei, né? A possibilidade de Deus me dar o perdão, não é isso. Mas a questão é, se você não demonstra o perdão para com o seu irmão, né, para com o próximo, então isso mostra que você não enxergou o tamanho do perdão de Deus para com você, que é muito maior, né? Então é isso que ele está querendo nos dizer. Portanto, o Senhor nos ensina que seria uma contradição ou uma hipocrisia pedirmos que Deus nos perdoe se não conseguimos perdoar os nossos semelhantes. Então muito cuidado quando você orar. Pai, né? Senhor, perdoa os meus pecados. Se você tem um problema com o seu irmão, então trata com ele primeiro, né? Depois vai a Deus e entrega a tua oferta, como a gente vê. Então primeiro pede perdão, resolve lá e volta, porque a pergunta do Pai Nosso vai exatamente girar aqui: eu perdoei o meu próximo, eu perdoei o meu irmão, os meus devedores, né? Os faltosos, e por isso eu posso pedir a Deus esse perdão dele, né? E a gente vai entender também um outro ponto, né? Pastor, mas Cristo já não me perdoou, para que então eu tenho que orar pedindo que Ele perdoe os meus pecados, as minhas dívidas? E alguns cristãos podem imaginar ou pensar isso, né? E a questão, irmãos, é que existem dois tipos de perdão. O primeiro perdão é o perdão judicial. Isso aqui é algo bem teológico, né? É o perdão judicial. O que é o perdão judicial? É aquele perdão que justifica, que remove a nossa condenação por causa dos nossos pecados. E quando isso aconteceu? No momento em que cremos em Jesus Cristo. Ali então nós fomos perdoados, né? Justificados pela fé e recebemos o perdão completo pelos nossos pecados. A gente entende isso claramente. E assim então nós somos colocados na família de Deus, como está lá em Romanos 8:1, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas também há um segundo perdão, que é o perdão restaurativo. E esse perdão, ele restaura a nossa comunhão com Deus, já dentro da família dele, né? Como está lá em 1 João 9, como está no Salmo 103:13, como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E no versículo anterior, né, que ele dista do Oriente, né, do Oriente ao Ocidente, né, como está longe, né, como dista o Oriente do Ocidente, assim também afasta as nossas transgressões. Então é esse tipo de perdão que nós estamos falando aqui. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então são esses dois tipos aqui que estão girando. A comunhão pessoal com Deus está vista nesses versículos, e não a salvação pelos pecados, né? Deu para entender claramente, né? Então não se pode andar em comunhão com Deus se você se recusa a perdoar o seu irmão. Então não tem como, né? Não tem como. E aqui nós aprendemos, portanto, que orar pelo perdão restaurativo do Senhor não deve ser vista como uma obrigação, mas como um meio de me aproximar em comunhão com o bendito Deus que nos perdoa e nos chama a perdoar da maneira como nos perdoou, né? E a última petição que nós lemos, versículo 13, é a petição por proteção divina, quando nós lemos assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Interessante que o Senhor, Ele fala isso, né? E o que tinha acontecido lá em Mateus 4, né? Ele foi tentado, né? Então nada do que Cristo está falando Ele não passou, Ele não viveu. Tudo que Ele está falando vai acontecer primeiro nele, para depois isso acontecer em nós, né? Então, irmãos, o Senhor, Ele adverte aos seus discípulos, porque assim como Ele foi tentado, isso também iria acontecer com os seus discípulos. Então eles precisariam orar em favor da proteção do Senhor contra o mal. E a palavra tentação é interessante aqui, né? E não nos deixeis cair em tentação. A palavra tentação, no grego mesmo, né, também é tentação, mas traz um outro sentido, um sentido de teste.
Seria como eu estivesse falando aqui, olha, e não nos deixeis cair no teste, né? Perder a prova. Seria isso. Perder a prova. Não nos deixeis perder a prova, né? Refere-se às situações advindas dos inimigos de nossa alma que testam o nosso caráter. Nós sabemos que Deus não tenta, né? E a palavra lá de Tiago e a de Mateus, quando fala que Deus não tenta, né? A ninguém tenta, é a mesma coisa, é a mesma palavra. Deus não tenta, mas Deus, Ele nos conduz na provação que os nossos inimigos impõem sobre nós. A alma, a carne e o mundo. Ele permite que passemos pela tentação como meio de nos ensinar, como foi com Jó, como foi com Paulo. E note, irmãos, que o pedido aqui que o Senhor diz, né, que nós devemos pedir a Deus é: não deixeis cair em tentação. Em nenhum momento ele fala assim: Senhor, não me deixe passar pela tentação. Interessante, né? Porque Cristo poderia, olha, né, ore pedindo que você não passe por tentação. Mas por que ele falou: não nos deixeis cair em tentação? Porque o fato, irmãos, é que a tentação sempre vai vir. É inevitável vir. A questão é a sua reação diante da tentação, né? Então entendemos que Deus pode nos livrar de sermos tentados. Sim, Ele pode fazer isso, mas é capaz de nos manter fortes enquanto estivermos sendo tentados, para que não possamos cair, perder o teste. Portanto, esta petição roga que Ele minimize, né, as ocasiões de nosso teste, quando podem nos resultar em pecados. Isso é interessante, né? Não nos deixeis cair em tentação. Eu fiquei pensando muito nisso, porque realmente o Senhor, Ele permite as tentações de nossa vida, para que a gente possa saber usar as armas que nós já temos para poder vencê-las, né? Ele permite. E aí, quando a gente vai vencendo as tentações, nós vamos nos ficando fortes, e aqueles dardos do inimigo, nós já sabemos como lidar, né? E vão vir outros. Então a gente tem que entender que Deus, Ele está permitindo muitas desses testes, dessas situações que o mundo nos impõe, para poder aprovar o nosso caráter, né? Para poder nos moldar. E aqui a oração é que Ele nos reforce, que Ele nos ajude nesses momentos a enfrentar a tentação. E por fim, Ele fala: mas livra-nos do mal. E aqui, irmãos, essa palavra, essa frase, né, livra-nos do mal, ela abrange tanto poupando do mal, mas também livrando da situação má. Então, são duas coisas. Uma coisa é quando vem o mal, quando vem a adversidade contra nós, e outra coisa é estando na adversidade, no meio dela. Então, quando ele fala livra-nos do mal, ele está querendo exatamente apontar para essas duas coisas, né? Livrar quando estiver e livrar se porventura vier alguma coisa, né? E portanto nós sabemos que Deus pode impedir que o mal sobrevenha, mas também Deus pode permitir o quê? Que venha. Ele pode impedir, mas Ele pode deixar. Mas a questão, irmãos, é que em todas essas situações, em todas essas duas situações, Deus sempre está presente. E é isso que a gente tem que focar quando os problemas vêm. Deus está presente. Talvez esse é um exercício bem interessante. A primeira coisa quando acontecer uma situação que, é você pensar: Deus está presente. Talvez se você começar pensando assim, o que vai se suceder depois vai ser mais fácil de você entender, interpretar as coisas e tratar o problema. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a situação acontece é o quê? Nem lembrar de Deus, né? Deus, e você vai correr para um lado, correr para o outro, e aí no final das contas, quando a coisa está mais branda, ora por mim, né? Pede a Deus aí pela minha vida. Mas você foram horas que você já tomou suas decisões e atitudes, e só no final você quer que Deus faça alguma coisa?
Enquanto lá no início, se você tivesse não, Deus está presente e Ele livra-nos do mal. Então eu vou orar a Ele e Deus vai dirigir, né? Augusto Nicodemos, ele vai, numa pregação dele, ele vai dizer o seguinte: mesmo se a tempestade não acalmar, se Jesus está no barco, ali é o melhor lugar. Isso é fato, irmãos. Isso é fato, né? Pode estar o barco lá balançando para cima e para baixo, mas Cristo está ali, né? Tem até uma musiquinha, né? Cristo está ali, tá? Então fica tranquilo, né? Ele vai abrandar a tempestade. Ele está cuidando, né? Ele está cuidando. Mateus 26, 41 vai dizer, Cristo no final, ele lembra exatamente isso aqui, ó. A oração do Pai Nosso: vigiai e orai para que não entreis em... Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? E aqui a solicitação de Cristo é exatamente isso, né? É que entrar em tentação, né? Ceder à tentação, para que não cedeis à tentação, seria isso, tá? Porque a tentação vem. O próprio Cristo, né? Você vê as lutas que ele teve. A tentação veio sobre o Mestre, porque não viria sobre nós. E a oração final, no finalzinho dela, ela termina com uma doxologia. Alguém sabe o que é uma doxologia, né? Vocês vão aprender hoje, se não sabem o que é. Doxologia vem, doxo ou doxa é glória, e logia palavra, né? Então vem com uma palavra de glória. A palavra de glória é: pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Cristo termina a sua oração com essa expressão, né? Teu é o poder, o reino, a glória para todo sempre. Amém. Ou seja, voltando, reconhecendo essa soberania de Deus sobre nossa oração. E aí você pode perguntar: mas pastor, e de onde vem esse nome de Jesus? Amém, né? Vem depois, né? Lá em João 14:13, quando nós lemos que quando o Senhor Jesus disse: e tudo quando pedides, fazei-o em meu nome, né? Ou peça em meu nome. Então por isso que quando a gente vai concluir uma oração, a gente fala em nome de Jesus Cristo, né? Como se fosse atenciosamente, né? Só que, né? Direcionado a Cristo, né? Em nome de Cristo, né? Entrego essa oração. E por fim, irmãos, o Barclay, ele vai olhar para a oração aqui, esses trechos finais da oração, e ele vai olhar aqui a atuação da Trindade na oração do Pai Nosso, ou pelo menos nesse trecho dos versículos 11 a 13. Ele vai dizer o seguinte: quando pedimos pão, preste atenção, quando pedimos pão para sustentar nossa vida terrena, o pedido imediatamente direciona nossos pensamentos para Deus Pai, o Criador e sustentador de toda a vida. Quando pedimos perdão, esse pedido imediatamente direciona nossos pensamentos a Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Quando pedimos ajuda para enfrentar a tentação, este pedido dirige imediatamente o nosso pensamento a Deus Espírito Santo, o Consolador, o Fortalecedor, o Iluminador, o Guia e o Guardião de nosso caminho. Em tudo você está vendo a Trindade, né? A ação desse Deus trino, desse Deus maravilhoso. Então, que essa oração que nós acabamos de estudar seja um modelo de uma oração sincera em nossas vidas, né? Como eu falei, não orarmos somente por orar, com palavras bonitas, mas expressar tudo que está em nós, conversando, falando com Deus, soltando, se abrindo, porque o Senhor, Ele quer sinceridade, mas também Ele quer que nós oremos pelos motivos corretos, né? Então, que isso seja verdade em nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela é a verdade, como nós carregamos em nosso nome. Defendemos que ela é a verdade, insubstituída. E, Senhor, aprendemos sobre a oração do Pai Nosso, uma oração maravilhosa,
Uma oração, Deus, que nos ensina muita coisa de teologia até. Uma oração, Deus, que nos leva a exatamente nos atentarmos ao que o Senhor espera que possamos orar. E através desse modelo, Deus, que possamos desenvolver orações que sejam sinceras, mas que também sejam orações, Deus, organizadas, orações aonde elevamos ao Senhor todas as nossas petições, sejam espirituais, sejam físicas, mas que também enalteça o Teu nome. No nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém.